Primeiramente, bom dia a todos, né? Estamos iniciando essa entrevista com a Rosa Freire de Aguiar. E o nosso objetivo com essa entrevista, né, através dessa atividade acadêmica, é falar com alguém especialista na obra e nas ideias do Celso Furtado, e nada melhor do que uma pessoa que conviveu com ele, partilhou de vários anos, né, em sua carreira até o momento da sua morte. E a gente está aqui com a jornalista, editora, tradutora, e podemos também considerar, né, curadora da obra e das ideias do Celso Furtado, porque ela ainda hoje publica e edita alguns trabalhos de Celso Furtado. Então, inicialmente, a gente vai fazer algumas perguntas. Assim, vai ser uma entrevista bem breve, bem objetiva. Então, vamos dar início, né, com as perguntas da Isabela. É isso, eu já quero agradecer a você, Rosa. Obrigada, Esse é um trabalho que a nossa professora Márcia, que ministra a cadeira de Economia Brasileira 1, passou para a gente. E quando ela deu a oportunidade de a gente entrar em contato com você, quando você se disponibilizou, foi uma alegria muito grande, né? É uma honra falar de Celso Furtado, ele tem um legado muito bom para a gente. E muito obrigada de verdade por estar se disponibilizando para estar aqui conosco. A professora Márcia, ela usou como base o livro Formação Econômica do Brasil para usar em discussões de sala mesmo, né? A gente leu alguns capítulos e foi discutindo em sala. E uma coisa que eu senti e que foi unânime na turma foi o sentimento da facilidade de entender o que o Celso queria passar para a gente através do livro dele, né? A base histórica com a tomada econômica, assim, é incrível e foi muito rico para a gente essa discussão e pela facilidade de entender o livro. E eu fiquei muito curiosa, né, quando a gente teve a oportunidade de vir falar com você, de entender como era o Celso no dia a dia, né, a rotina dele, a rotina de estudos como professor e escritor. Você quer que eu responda já ou alguém vai continuar? Não, pode responder, pode responder. É o seguinte, eu agradeço muito a vocês o interesse pela obra do Celso, pela vida. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás, em que já tinham me perguntado mais ou menos essas coisas, eu fiz mais ou menos como é que eu posso dizer, um apanhado das coisas que eu acho que o Celso foi importante e tal. E eu queria mais ou menos, a partir desse artigo, que eu estou com ele aqui, eu queria falar um pouquinho com vocês primeiro da trajetória do Celso. Eu acho que o Celso é de Pombal, né, como vocês sabem. Sim. Vai para João Pessoa com 8 anos, por aí. O pai dele morava em Pombal, ele vai, quando ele tem uns 8 anos, ele está aí quando João Pessoa é assassinado, em 30. Ele é de 20, né, Celso é de 1920. Então, ele estava aí era o dia que ele faz, por coincidência, é aniversário dele, era dia 26 de julho. E era o dia que ele fazia 10 anos, exatamente, que o João Pessoa foi assassinado. Claro que aí não teve festa de aniversário, né? Porque, né, por motivos óbvios, a cidade estava muito triste, chorando e tal. Mas, enfim, aí Celso fica aí até os 19, até os 18, ele estudou no Liceu Paraibano, que vocês devem conhecer, tá de pé ainda o Liceu Paraibano, né? Então, ele estudou lá, mas na época não havia o final do curso, só havia até o final do ginásio, mais ou menos, o que era na época o ginásio. Ele queria fazer direito no Rio, aí ele vai para Recife, para fazer um ano lá no ginásio pernambucano, ele faz um ano ele ia fazer direito, né? Na época tinha uma coisa chamada pré-jurídico, que era o último ano do segundo grau, digamos, do final, que você já meio se preparava para a faculdade que você queria fazer, né? E aí depois ele volta para Paraíba e finalmente ele vem para o Rio de Janeiro, quando ele tem uns 19 anos. Bom, enfim, toda essa parte assim de... Aí ele vem para o Rio... Peraí, deixa eu desligar aqui o... Tá atrapalhando o barulhinho que está fazendo? Não está saindo nada, não. Então tudo bem, então eu deixo. E aí ele vem fazer direito, e aí como é que ele foi parar na economia, né? Ele faz direito, ele se forma em direito, no finalzinho, exatamente no mês praticamente que teve a solenidade de formatura da Faculdade de Direito, ele é convocado, ele já tinha sido convocado, mas ele embarca como pracinha para a Itália, para a Segunda Guerra Mundial, naquele contingente da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Ele vai para lá,
fica até o final da guerra, fica mais uns meses esperando os navios de guerra para voltar para o Brasil, demoraram vários meses esses navios, e aí é mais ou menos na viagem de volta, digamos assim, que ele chega à conclusão que ele não quer ser advogado, não quer seguir carreira de direito, e que ele quer, por isso que eu estou querendo chegar a esse ponto, ele quer entender o Brasil, e ele acha que é pelo lado da ciência social e da economia que ele vai entender melhor o Brasil. E ele não tinha na época, o direito hoje tem, a faculdade de direito tem uma disciplina chamada direito econômico, algo assim, na época não tinha. Então ele queria muito estudar a parte econômica, que ele achava que isso é que dava baliza, digamos, para a ciência social de entender o Brasil. Ele aí vai então fazer a tese dele já em economia. Quer dizer, ele vai fazer um doutorado já em economia, né? E aí deslancha. Aí eu queria rapidamente só falar de 4 momentos que eu acho que o Celso... Se vocês quiserem, depois eu tenho uma parte desse artigo, não tenho todo, infelizmente. Tem no computador, eu mando para vocês. Perfeito, pode mandar. Eu mando para vocês. Mas, de qualquer maneira, tem 4 momentos que eu acho importantes na vida do Celso. O primeiro é exatamente quando ele vai... Bom, ele faz a tese de economia na França e chega no Brasil em 48 com diploma de economista debaixo do braço. Ok. Aí ficou um pouco pelo Rio de Janeiro, e aí a CEPAL, a Comissão Econômica da América Latina, estava sendo aberta, né, no Chile, e ele tem um convite para ir para lá. Então, eu diria que o primeiro momento profissional, digamos, do Celso, foram os 10 anos que ele ficou 9 anos que ele ficou na CEPAL. Ele vai em 49, ele fica até 58 na CEPAL. Ali era o quê? Ali era um punhado, né, de economistas de países da América Latina e do Caribe, jovens, eles todos tinham seus 20 e poucos anos, 30 anos, o Celso tinha 29 quando vai para lá, pensando o continente, pensando a América Latina no final da guerra, né? A gente está em 48, por aí, como esse continente vai para frente. Então, era muito ligada à coisa do desenvolvimento econômico, tinha sempre a palavra econômico, né? E através da industrialização, que no Brasil já estava sendo feita desde os anos 30, que ele explica, né, tudo isso no livro, e depois uns outros países da América Latina não tinham nem de longe iniciado uma industrialização de peso, né? Então eles teorizaram muito sobre o desenvolvimento, o que é o desenvolvimento, e curiosamente tem sempre embutida a palavra econômico, desenvolvimento econômico, né? E nem precisava mais, porque era óbvio que era econômico mesmo. Bom, o Celso fica lá esse tempo todo, mais uns 10 anos, mais ou menos. Em 58, ele resolve fazer, na época não chamava assim, hoje seria o que se chama um pós-doutorado. Ele vai fazer na Inglaterra. E é lá que ele começa a pensar de novo o Brasil, mas sempre com a visão da história. Quer dizer, eu vou falar daqui a pouco para vocês das contribuições que eu acho que Celso deu. Uma delas é exatamente ter juntado a economia à história, que o Formação Econômica do Brasil é isso, né? É um livro de economia, digamos, mas a partir do enfoque histórico, né? Ou vice-versa, ou é um livro sobre a história do Brasil a partir do enfoque econômico. Mas os dois estão sempre juntos, a economia e a história, que era o método que foi mais ou menos desenvolvido na CEPAL, que eles chamavam de método histórico estrutural. Era mais ou menos o método. Depois ele fez um segundo livro, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, com os mesmos critérios sobre a formação econômica da América Latina. Ele tem um do Brasil, depois tem o da América Latina. Bom, enfim, aí Celso vai para a Inglaterra, escreve lá esse livro e volta para cá e começa, digamos, um segundo momento da vida dele. É quando ele é chamado pelo Juscelino Kubitschek para fazer um plano para o Nordeste, que vai dar origem à Sudene. Aí você já vê que é uma outra realidade, quer dizer, digamos, é já o desenvolvimento econômico e social. Por que social? Porque ele vai para o Nordeste, ele faz várias viagens pelo Nordeste afora para estabelecer esse plano, né, para o Juscelino Kubitschek, a pedido do Juscelino. O Juscelino concorda, acha ótimo o plano e tal, e dá partida para a criação da Sudene. Bom, e aí Celso fica dirigindo a Sudene até o golpe militar de 64,
fica ali na Sudene os 6 anos, porque ele começou na Sudene, digamos, 58, 59, a lei da Sudene acho que é de 59, vai até 64. Aí, a ideia dele era, digamos, o desenvolvimento do Nordeste, quer dizer, o problema que estava muito abaixo do PIB brasileiro, da época não havia índice de Gini, mas, enfim, tudo o Nordeste estava abaixo. Então, a ideia dele era integrar, digamos, o mais possível, o Nordeste com os bons, digamos, indicadores do Centro-Sul, como eles chamavam, né? E aí era muito problema, quer dizer, o Nordeste estava realmente, e para completar, naquele momento, estava enfrentando uma seca muito pesada, muito pesada. Seca essa que deixou coisa de 1 milhão de nordestinos que tiveram que sair do Nordeste, flagelados, como se chamava na época, né? O termo é meio pesado, mas enfim. Então tem esse momento da Sudene em que, como é que eu posso dizer para vocês, toda a teoria que eles tinham, né, organizado e tal nos anos da CEPAL, ele vai operar na prática. Ele traz a teoria para a prática. Então ele fica ali na Sudene esse tempo todo. Depois tem uma terceira fase, que é a 64, quando tem o golpe militar, ele vai exilado e vai para a França. Primeiro passa um pouco nos Estados Unidos e vai para a França. Aí é um terceiro momento, que é o Celso professor. Né? Ele nunca tinha sido professor antes, ele vai para a França, vai para a Universidade da Sorbonne, e depois ele esteve em várias outras universidades, em que ele vai ser professor. Né? Ele vai ser professor de 2 matérias, basicamente, a primeira de desenvolvimento econômico e a segunda de desenvolvimento da economia latino-americana. Desenvolvimento econômico e economia latino-americana. Bom, isso é mais ou menos a ideia dele, e fica lá uma fase longa, de 20 anos. E aí ele escreve muito e tal. E finalmente ele volta, a gente volta para o Brasil, eu conheci ele lá, e nós voltamos para o Brasil, e ele vai ter uma 4ª fase na vida dele, que vai ser o Ministério da Cultura. Então, na verdade, quer dizer, eu queria só chegar à noção do desenvolvimento que perpassa todo esse livro de formação econômica. A ideia de desenvolvimento, que começou lá atrás como desenvolvimento econômico, lá na época da CEPAL, quando ele chega na realidade do Nordeste, um país que é uma região brasileira que era muito, muito, muito atrasada em relação ao resto do Brasil, mas que é parte do Brasil, portanto é um problema brasileiro, você igualar, digamos, o Nordeste e o Centro-Sul, é um problema do Brasil e não apenas do Nordeste, e Celso sempre viu qualquer problema da Paraíba, ele dizia, é um problema do Nordeste. O problema do Nordeste é um problema do Brasil. Então, é um conjunto, né? Está todo mundo dentro do Brasil. Então, ele incorpora, até porque ele era a realidade que ele via, muita dimensão social do desenvolvimento. Quando ele vai para o exílio, teve uma primeira tomada de consciência da dimensão ambiental do desenvolvimento, quer dizer, quanto você destrói de recursos minerais, recursos humanos, recursos da natureza, para fazer o desenvolvimento. Quantos poços de petróleo serão necessários para desenvolver? E por aí ele vai. Então, ele de certa forma, como é que eu posso dizer? Ele incorporou a noção de desenvolvimento, a noção ambiental também no desenvolvimento. E, finalmente, quando ele vai ser ministro da Cultura, ele também incorpora a dimensão cultural. Isso, mas no final, você vê que a definição que Celso dá de desenvolvimento, eu estou falando de desenvolvimento porque eu acho que é a marca da carreira dele, da vida dele, da obra dele. O desenvolvimento e o seu contrário, que é o subdesenvolvimento, né? Ele, de certa forma, ele estuda o desenvolvimento a partir de uma realidade subdesenvolvida, que era o Brasil da época, né? E em várias regiões até hoje, infelizmente. Então, no final, é uma espécie de desenvolvimento, ele acha que tem que incorporar todas essas, quer dizer, é um processo econômico, social, ambiental, cultural, tudo isso, mas que ele acha, basicamente, que tem que ter para desenvolver, quer dizer, que primeiro que é uma ciência social tratar do desenvolvimento, não é só da economia. Vocês vão ver já, o Matheus estava dizendo que queria fazer relações internacionais, está muito presente isso em relações internacionais, e aí o conjunto de tudo isso é que é o desenvolvimento. E ele tem uma frase que eu também posso mandar para vocês, uma frase pouco antes, no ano que ele morreu, e teve uma reunião da UNCTAD em São Paulo, ele foi chamado para ir, mas ele estava no hospital, deu um problema de brônquios e tal, ele estava no hospital. Ele escreveu umas coisinhas para mandar, né? E uma frase dele que eu acho muito bonita é essa, que ele acha que só tem um verdadeiro desenvolvimento ali onde tem um projeto social subjacente.
Quer dizer, você tem que mirar primeiro o social, o bem-estar das pessoas, os valores da pessoa, as culturas locais, as culturas que fazem parte da humanidade. Se não tiver nada disso, não adianta ficar pondo desenvolvimento, números e não sei o quê, porque não vai funcionar. Então, essa mais ou menos digamos, é o itinerário do Celso. Eu tracei um pouco rapidamente, mas também não sei quanto tempo a gente tem, quanto tempo vocês têm, também não quero abusar do tempo de vocês, mas se der para falar rapidamente, dá ainda, Matheus? Dá, a gente no máximo uns 50 minutos, 60 minutos, estourando. Não, então tá bom. Não, o que eu queria, uma outra coisa, depois eu deixo, a gente pode falar, o que eu queria falar com vocês, que eu acho importante, são, como é que eu posso dizer, as contribuições de Celso, tá? Que eu considero importantes. Bom, ele morreu, ele tinha 84 anos, e não é exagero dizer que quando ele morreu, em 2004, esse ano agora próximo vai fazer 20 anos que ele faleceu. Eu acho que ele morreu, digamos, com uma espécie de um reconhecimento, muito mais do que só brasileiro, na América Latina toda, de uma pessoa que, desde os 20 anos, digamos, estava cuidando do desenvolvimento, cuidando da América Latina, pensando o Brasil, refletindo sobre o Brasil, e escreveu muito sobre a América Latina, e muito mais sobre o Brasil, evidentemente. Ele tem uma obra bastante grande, ele escreveu uns 30 livros, que foram traduzidos, acho que numa dúzia de línguas. Quer dizer, ele era muito conhecido como um teórico do subdesenvolvimento, como um especialista em economia regional por causa da Sudene, em desenvolvimento regional por causa da Sudene, do Nordeste. Mas se eu pudesse singularizar, digamos, eu vou ler rapidamente. Eu não sou economista, tá? Eu quero só dizer que eu tô fazendo isso como alguém que viveu ao lado, né, de um economista, e eu cuidei bastante da obra do Celso, quando ele morreu, de reedições dos livros dele. Quer dizer, eu não li toda a obra dele, li os livros mais importantes, li o Formação, claro. Formação eu já tinha lido na faculdade também, eu fiz faculdade de jornalismo lá atrás, eu já tinha lido Formação na faculdade. Mas eu trabalhei também muito com os arquivos dele, com textos originais e tal. Então, eu esbocei mais ou menos as 4, digamos, vertentes, né, das contribuições, né, que eu acho que o Celso deu. A primeira, que rapidamente, eu acho que ele foi um teórico do subdesenvolvimento. Curiosamente, ele sempre, quando ele ia falar e tal, ele dizia desenvolvimento, ele falou assim: olha, eu prefiro ser um teórico do subdesenvolvimento, porque eu vivo num país que ainda tem partes imensas, muito subdesenvolvidas. Então, o que eu estudei de verdade é o que é o subdesenvolvimento, como é que se faz para estudar e para superar o subdesenvolvimento. Ele dizia, eu vou ler aqui uma frase dele: se eu tivesse de singularizar uma ideia sintetizadora das minhas reflexões de economista, eu diria que ela se traduz na dicotomia desenvolvimento-subdesenvolvimento, que, aliás, eu utilizei como título de um livro em que eu reuni meus primeiros ensaios da teoria econômica. É exatamente nesse livro, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, que é publicado em 61, que ele elabora, digamos, ele esboça, né, digamos, essa teoria do subdesenvolvimento. Ele fala do esforço que ele fez para compreender o atraso, né, brasileiro. Na época se falava muito atraso, é um país atrasado, uma região atrasada, uma economia atrasada, tinha muito essa noção de atraso, né? Depois ele passou para tentar entender a especificidade do desenvolvimento, do subdesenvolvimento. E ele chegou à conclusão do seguinte, quer dizer, o subdesenvolvimento, ele acha que é uma coisa específica, é uma coisa estrutural de um país, e que não é necessariamente uma etapa. Havia muita noção, não sei se vocês já estudaram isso, a noção de que o subdesenvolvimento era uma etapa. Você tem que passar, coitadinhos de nós, temos que passar pelo subdesenvolvimento para chegar ao subdesenvolvimento. E essa era uma teoria que foi defendida por vários economistas, alguns economistas, e era uma teoria relativamente aceita. Celso achava que não era isso, Celso achava que o subdesenvolvimento tinha raízes próprias, não necessariamente você chegava ao desenvolvimento tendo passado pelo subdesenvolvimento. Teve muito país que já começou, digamos, pelo desenvolvimento sem ter passado pelo subdesenvolvimento como nós. Então, não era isso. O que ele dizia é que era um problema estrutural, quer dizer, era um problema de você tem que pensar no país, resolver as causas, para então chegar
o país inteiro, a sociedade inteira, ao desenvolvimento. Porque acontecia o quê? Acontecia que você tinha, e o Nordeste era um caso óbvio disso, você tinha dentro do mesmo país, você tinha uma sociedade desenvolvida, entre aspas, digamos assim, que era mais a das grandes cidades, né? A urbana da parte do Centro-Sul, e você tinha em torno disso um imenso subdesenvolvimento. Isso acabou? Não sei se acabou, mas de qualquer maneira, tomara que tenha acabado. Mas eu fui há pouco tempo não, uns 4 anos, eu fui a última vez ao Recife, fiquei muito impressionada com os alagados de Recife, com uma região onde havia comunidade, onde havia o que a gente no Rio chamava de favelas antigamente, ao lado de uma Recife tremendamente desenvolvida, bonita, com prédios altos. Quer dizer, você não resolveu, você reproduziu a dicotomia desenvolvimento e subdesenvolvimento dentro de um Estado da Federação Brasileira. E eu não estou dizendo, não tem nada contra, não estou fazendo queixa a Pernambuco, não, porque isso no Rio de Janeiro é igual. É igual. Você chega aqui em bairros, a gente sabe, vocês sabem disso, às vezes você está num bairro, no bairro você tem pessoas dormindo na rua, pessoas absolutamente desalojadas, desvalidas, e ao lado restaurantes maravilhosos, onde você entra, bebe bem, come bem. Quer dizer, essa dicotomia que o Celso achava que era característica de um país subdesenvolvido, um país que não soube resolver o problema dos subdesenvolvidos, digamos assim, né? Isso ele trabalhou a vida inteira com isso, ele teorizou a vida inteira com isso, e eu acho que essa é uma contribuição que ele, de fato, deu como um teórico do subdesenvolvimento. Bom, essa seria a primeira, né? A segunda, aqui vocês já fizeram referência, é o economista como historiador, né? Aí a formação econômica, como é que eu posso dizer, que é a obra clássica dele, né? Rapidamente, aqui eu vou ler um pedaço, ele seguiu nesse livro a linha estruturalista que tinha aparecido lá na CEPAL, destacando, digamos, os parâmetros não econômicos e o contexto histórico. Quer dizer, não adianta só estudar a economia, você tem que estudar o contexto histórico em que uma economia de um país se desenvolveu, se formou, ou não se desenvolveu, que no caso do Brasil havia áreas em que não tinha se formado, e isso foi, na época, uma novidade. Quer dizer, o livro foi muito elogiado, inclusive por historiadores, porque exatamente unia a economia e a história, quer dizer, uma coisa dependendo da outra. Isso era uma característica desse livro, e eu diria uma característica da obra de Celso. Quer dizer, Celso, uma coisa que eu queria dizer para vocês que vão ser amanhã economistas, Celso nunca pensou em economia como tal, quer dizer, ele sempre achou que a economia era uma ferramenta, uma ciência, enfim, o nome que vocês queiram dar, para entender, era uma das ciências sociais, digamos assim, era para entender a economia, não como economia matemática, que tinha também, claro, mas eu digo, era para entender a vida em sociedade, quer dizer, a vida dos homens em sociedade, como era, como não era. Você tem que partir não só da sociologia, mas da história, mas sobretudo da economia, porque é pela economia que, de certa forma, os homens vão construindo. Tem a apropriação do excedente, tem várias coisas que os homens, ao longo da história, foram se apropriando e foram construindo, e civilizando-se, entre aspas também, porque a gente nunca sabe se pode falar em civilização propriamente, né? Mas, enfim, eu acho que essa obra que vocês estão estudando, primeiro que ela é uma espécie de um ponto de chegada, né? Celso já refletia muito sobre isso, a tese dele já é um pouco sobre essa coisa da economia e da história, sempre juntos, tem que sempre perceber o contexto histórico, e essa obra, então, que foi meio pioneira, digamos, como é que eu posso dizer, na historiografia econômica, né? Ela realmente marcou a sua época, e eu acho que não é à toa que vocês até hoje estão lendo Formação Econômica, porque é uma obra que foi escrita em 59, quer dizer, ela é uma obra de seus 70 anos quase, né? 59, 60, por aí. Então, daqui a pouco eu acho que é uma obra que que sempre despertou muito interesse, essa obra, e deu um monte de trabalhos universitários sobre isso. Então, eu acho que essa mesma obra, quer dizer, com essas mesmas ferramentas, ele fez esse outro livro sobre economia latino-americana, mas a ideia é sempre de partir dessa segunda contribuição que eu acho dele importante. A primeira, eu já falei, foi a coisa da teoria do teórico do subdesenvolvimento. A segunda é essa de ver a economia de um enfoque histórico, de um enfoque de historiador. A terceira contribuição que eu acho que o Celso deu é exatamente a questão regional.
a questão do Nordeste, basicamente, né? Quando ele volta, como eu falei para vocês, a seca estava, eu estou vendo aqui, não foi 1 milhão, não, foram 500 mil flagelados que ficaram, enfim, tiveram que sair das suas terras, abandonar suas casas, suas terras por causa da seca. Foi muito forte, foi uma seca muito violenta. E havia, o Celso, o que ele fez? Ele fez uma viagem grande pelo Nordeste para tentar entender um pouco, e tinha na época, era corrente dizer que o problema do Nordeste era a falta de água, era um problema, as secas eram um problema de falta de chuva. E Celso, então, achou que não era possível, quer dizer, aí ele começou a tentar entender por que é que se falava isso, e tinha, como é que chamava? Acho que eles diziam que era solução hidráulica. Então fizeram a barragem de Oroz, fizeram várias coisas. De fato, claro que falta água, digamos, mas não era só isso. É que a água que falta tem que ser unanimemente distribuída, a água que desce, né, que chega. Tudo isso ele começou a ver que o que estava acontecendo é que, na verdade, havia uma disparidade gigantesca do Nordeste com o centro-sul do país. Então, eu vou ler aqui um textinho dele, que ele diz aqui: não podem coexistir no mesmo país um sistema industrial de base regional, que seria o Nordeste, né, e um conjunto de economias dependentes e subordinadas, por uma razão muito simples. As relações econômicas tendem sempre a ser formas de exploração. Isso era uma outra noção que o Celso tinha muito claro. Quer dizer, você começa, enfim, não sendo explorado, mas quem vai ficando com mais poder estabelece uma relação econômica que o outro, que tem menos poder, acaba sendo explorado. E esse fenômeno, segundo ele, é uma tendência das economias industriais, em razão própria de como a economia industrial cresce, né? Que ela acaba inibindo o crescimento de uma região onde só tem economia primária, onde tem mais agricultura. Então, ela acaba meio que dominando essa região e, evidentemente, os outros já acabam sendo explorados, né? Então, ele dizia que isso que existe no mundo, digamos, países ricos que exploram países pobres e pelo mundo afora, isso estava se reproduzindo dentro do Brasil. E esse era o ponto, quer dizer, dentro de um país, você não pode ter um nível de desigualdade, de disparidade entre regiões do país. Não é possível isso, quer dizer, senão o país, inclusive, corre o risco, e falou-se isso na época, corre o risco, inclusive, de se dividir, de se separar, de se repartir, de se partir, porque chegou um ponto de exploração, digamos assim. Então, a ideia era tentar levantar o Nordeste, talvez um pouco pelas indústrias, pela industrialização, daí depois foi feito aquele projeto de incentivos fiscais para o Nordeste, tudo isso na ideia de integrar o país. E essa foi, ele pensou muito sobre esse assunto, sobre essa questão. Quer dizer, em outras palavras, na CEPAL eles tinham estudado o que eles chamaram de trocas desiguais, e que era basicamente trocas entre os países do terceiro mundo e os países industrializados, desenvolvidos, sempre com o viés de exploração dos países do terceiro mundo, exploração dos países mais pobres. Isso ele tinha estudado na CEPAL, né? E agora ele via, eles chamavam de centro e periferia, né? Era o centro, que eram os países industrializados, e a periferia éramos nós, né? Nós, a África, alguns países da Ásia, éramos nós, né? E exatamente eles teorizaram muito na CEPAL sobre isso, naqueles anos da CEPAL, e ele percebia que isso se reproduzia dentro do próprio país. Dentro do Brasil havia um centro, que era, digamos, o Centro-Sul, e uma periferia, que seria o Nordeste. A luta foi contra isso. A luta de Celso sempre foi contra isso, e ele achava que, de fato, de repente, até a própria unidade nacional poderia estar ameaçada, né, por conta disso. Então, havia uma nova questão regional para ser enfrentada, quando ele volta no final dos anos 50, início dos 60, e ele achava que isso tinha que partir de um planejamento de ações macroeconômicas, aí um conjunto de ações que ele propõe naquele plano de desenvolvimento do Nordeste. Algumas coisas aqui que eu cito, quer dizer, que ele cuidou, entre outras coisas, ele deslocou a fronteira agrícola para ir mais para longe, foi ali para terras mais úmidas, né, para ver se melhorava, não ficar tanto nas terras mais secas do semiárido. Uma espécie de uma grande política de garantia de abastecimento de alimentos, de promoção da industrialização, que estava se dando, digamos, no sul do país. Tudo isso ele
juntou nas teorias dele e foi visto isso no exterior como uma grande contribuição dele. E uma contribuição no sentido de estar, digamos, enfrentando e combatendo o que teve um historiador que disse que no Brasil, nessa época, tinha uma espécie de colonialismo interno, ou seja, o centro-sul do país colonizando, digamos, a sua periferia. Né? E foi contra isso que Celso escreveu muito, teorizou muito, seria uma outra contribuição dele. E, finalmente, a última contribuição, eu passo rapidamente, é a dimensão cultural do desenvolvimento, que eu já falei com vocês, que ele incorporou também. Rapidamente, ele foi, acho que, o primeiro teórico latino-americano a se preocupar com essa dimensão cultural. E só para vocês terem uma ideia rápida, eu queria citar aqui uma frase dele que eu acho interessante. Quando ele escreveu muito sobre a teoria da cultura, ele teorizou muito também sobre a formação cultural do Brasil e tal, ele dizia que a dimensão cultural era uma das dimensões do desenvolvimento, assim como a dimensão ambiental, como outras dimensões, que hoje em dia está muito, né, hoje em dia ninguém tem dúvida, né, que a dimensão ambiental tem que ser muito levada em conta o tempo todo. Mas o que eu acho curioso é que quando ele escrevia nos outros livros, antes de ser ministro da Cultura, ele dizia a dimensão cultural tem que ser incorporada e tal. Quando ele foi ministro da Cultura, que ele ficou lá 3 anos no Ministério, também escrevendo muito, ele aí escreveu já de uma forma diferente. Ele tomou conhecimento, tomou contato, né, teve muito contato com a realidade cultural do Brasil inteiro, de regiões mais ricas, mais pobres, regiões de imigrantes, regiões indígenas, de regiões quilombolas, enfim, foi um retrato, né, em grande tamanho ampliado do Brasil. Ele escreveu um artigo que eu acho muito curioso, em que ele diz que qualquer projeto de desenvolvimento do país tem que partir da cultura. Quer dizer, a cultura deixa de ser um elemento apenas para ser o núcleo do projeto de desenvolvimento. Isso mudou na cabeça dele depois de tomar conhecimento da imensa diversidade cultural do Brasil. Então, eu acho que são essas 4 dimensões, mais ou menos, que o Celso tem uma contribuição, e eu paro por aqui. Eu acho que o Celso continua atual, a meu ver, sim. A dimensão cultural continua mais atual do que nunca. A dimensão ambiental, então, nem se fale, né? Ele foi dos primeiros a escrever sobre isso nos anos 70, mas continua mais que nunca visivelmente, a gente sentindo já na pele, né, das mudanças ambientais, das mudanças climáticas, e a dimensão da questão regional, o Nordeste hoje nem de longe não é mais o que era, mas ainda continua com uma taxa de crescimento menor que o resto do Brasil, com uma proporção do PIB relativamente pequena em relação à população do Nordeste. Quer dizer, alguns problemas continuam. E o subdesenvolvimento, tomara que esteja sendo combatido e superado, mas a gente, infelizmente, ainda vê que é um problema que ainda existe, né? Nas cidades, no país inteiro, ainda existe. Enfim, é isso que eu queria basicamente falar sobre o Celso com vocês. Falei muito, né? Perfeito, é porque é muita coisa mesmo para falar. É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa, uma vida longa, né? Ele viveu 84 anos e morreu lúcido, perfeito, tinha escrito na véspera, ele morreu aqui em casa. Morreu de um problema cardíaco e ele caiu e morreu. Na véspera, ele tinha escrito um prefácio de um livro de um professor de Portugal, da Universidade de Coimbra. E, enfim, então é isso que eu queria falar com vocês. Excelente. Podem perguntar agora, se a gente ainda tem tempo. Então, a gente tem 20 minutinhos, aí das respostas que a senhora falou, né, esclareceu muito das perguntas que a gente iria fazer. Que bom, que bom. Foi. Então, a gente vai precisar pular algumas perguntas, tá bom? Tá bom, aí, para adiantar, a Tainara pode fazer uma das perguntas. Pode ser? Pronto, vamos lá. Ao longo da vida, Celso ocupou cargos importantes, como a senhora mesmo falou. Ele foi ministro de Planejamento, ministro da Cultura. Ele também foi membro da Academia Brasileira de Letras e também foi diretor da BNDES. Com essas contribuições nesses cargos, eles influenciou a economia e a política de desenvolvimento no Brasil. Como as ideias e projetos impactaram diretamente as políticas econômicas, sociais, culturais do Brasil e contribuiu para iniciativas e transformações nacionais
e o fortalecimento da identidade nacional que a gente tem hoje. A senhora falou bastante também sobre isso, né? Mas a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, o Celso, a Academia Brasileira de Letras é quase que posso dizer uma recompensa, mas não tem propriamente uma influência. Ele já tinha 70 e poucos anos quando ele entrou para a academia, e a academia, no fundo, é um clube de intelectuais, de escritores, que se reúnem toda semana, tomam chá. Eles têm agora uma programação cultural muito grande, eles são responsáveis pela manutenção, pela vigilância, digamos, da língua, né, da língua nossa, do português do Brasil, né? Então eles têm várias tarefas, mas eu não diria que isso impactou propriamente digamos, a trajetória do Celso. Isso foi uma espécie de não vou dizer recompensa, mas uma decisão que ele tomou. Ele era muito reticente a ser acadêmico, ele nunca quis, ele foi convidado algumas vezes antes e ele não queria. Dizia, não quero, eu não sou uma pessoa gregária de ficar tomando chá com os amigos, não é a minha e tal, fico em casa lendo, não sei o quê. O Celso era muito reservado, ele é sertanejo, né? Vocês não esqueçam disso, ele não é do Brejo, não é do litoral, entendeu? Ele é do sertão, né? E como todo, ele às vezes até dizia, eu não sou nordestino, eu sou sertanejo primeiro, né? E ele, então, era uma pessoa muito reservada. Quer dizer, se ele estivesse aqui conversando com a gente, ele já estaria conversando, falando e tal, não sei o quê. Mas no início ele fica, eu já vou sorrindo e tal, ele não, ele ficava mais reservado, entendeu? E depois ele ia meio pé ante pé e tal, enfim, depois, 15 minutos depois, ele já se dava bem com todo mundo. Mas no início ele ficava mais reservado. E para ir para a academia, ele já tinha tido 2 ou 3 convites, ele achava que não era o caso. Mas aí morreu o Darcy Ribeiro. E a gente estava na França nesse momento, quando o Darcy morreu, e um amigo comum deles telefonou lá para Paris para falar com o Celso e disse que o Darcy teria dito, eu acho essa história engraçada, mas enfim, tudo bem. O Darcy teria dito um dia que quando ele morresse, ele gostaria que ou o Oscar Niemeyer ou o Celso ocupassem a cadeira dele na academia. Eu brinco com essa história, porque eu conheci bem o Darcy. Eu acho que o Darcy jamais imaginou que algum dia ele poderia morrer. Então, ele não poderia ter falado essa frase, entendeu? Quando eu morrer, não, com toda certeza, ele deve ter dito, se algum dia acontecer de eu morrer, entendeu? Mas não era uma coisa assim, quando eu morrer, isso não existia na cabeça do Darcy. De qualquer maneira, aí Celso aceitou, né? Aí ele aceitou, claro, o Niemeyer não quis de jeito nenhum, nem ouviu falar, e aí Celso aceitou o convite. Mas eu não diria que a academia foi muito bom o convívio que ele teve, deu margem a ele a escrever vários textos sobre outros acadêmicos, sobre Euclides da Cunha, mais sobre os acadêmicos mais voltados para, eu quase diria, para as ciências sociais. Quer dizer, ele escreveu sobre o Rui Barbosa, sobre o Euclides da Cunha, sobre outros acadêmicos assim, mais voltados para as ciências sociais, para entender o Brasil, né? Agora, os cargos que ele ocupou antes, que eu falei um pouco, que a Tainara tem razão, quer dizer, o Celso, ele passou, digamos, 10 anos da vida dele, digamos, teorizando, né, que foram os anos da CEPAL, e depois teve, como se diz hoje, pôr a mão na massa, né? Teve de pôr a mão na massa, aí não tem jeito. Primeiro, como superintendente da SUDENE, neste mesmo período, antes do golpe militar, ele acumulou o Ministério do Planejamento, aliás, foi ele que criou o Ministério do Planejamento, né? Ele foi o primeiro ministro do Planejamento do Brasil. E depois ele fez, pelo fato de estar no Ministério, quer dizer, de criar o Ministério, ele fez o Plano Trienal, que era um plano que foi feito a pedido de João Goulart quando houve o plebiscito no Brasil, que o Brasil era, naquele momento, sistema parlamentarista e passou para o sistema, voltou ao sistema presidencialista por conta de um plebiscito, no qual foi apresentado o Plano Trienal, e o plebiscito foi favorável, e foi favorável à volta ao Jango, né? E agora, eu acho que nesses cargos todos, a noção de Celso era essa da coisa pública. Quer dizer, eu queria dizer para vocês, não sei se é mérito ou demérito, não sei, não é nem mérito nem demérito, mas Celso nunca trabalhou senão na coisa pública. Celso se dizia um servidor público. Ele tinha muita noção de trabalhar para a coisa pública, que é a origem da palavra
em latim, né? A república, né? É o res, que é coisa, né? E pública, de público, né? Ele sempre trabalhou para coisa pública, digamos assim, né? Para res pública. Quer dizer, ele tinha um espírito republicano, como poucas vezes eu vi. Assim, eu conhecia outras pessoas que trabalhavam no serviço público, não vou dizer que não tinha, claro que tinha, e tem até hoje, é bom que se diga. Às vezes tem gente que resolve falar mal do serviço público, não é verdade, não é verdade. O funcionalismo público não é verdade, tem gente maravilhosa, entendeu? De uma decência absoluta. E mesmo a classe política, eu acho que tem gente maravilhosa, decente. Agora, tem os desvios, tem claro que tem muito desvio, muitas exceções confirmam a regra, talvez. Mas, de qualquer maneira, Celso sempre quis trabalhar para o Estado, para a coisa pública, e nesse ponto eu acho que ele tem uma dívida, digamos, com a Paraíba. Ele falava isso de vez em quando, quer dizer, que ele fez estudos, ele estudou, ele passou a conhecer o mundo, digamos, através de escolas públicas. Na Paraíba, até o final do último ano que o Liceu Paraibano, na época, dava. Paraíba não tinha universidade ainda, só foi ter muito depois, mas ele sempre fez a carreira, digamos, em instituições públicas, e ele foi professor de instituições públicas na França, que era a Sorbonne, né? Sempre trabalhou em locais públicos. Ele foi também, ainda, um dado momento, ele foi embaixador. Nós fomos para Bruxelas, ele foi embaixador junto à Comunidade Econômica Europeia, mas sempre voltado para pensar o Brasil, pensar em melhorar o país, pensar em diminuir as disparidades entre as várias regiões do país, com especial força o Nordeste, que era, e ainda é, infelizmente, bastante dísparo em relação ao resto do país. Então, eu acho que ele, digamos, de certa forma, ele consolidou, talvez, esse pensamento por onde ele passou. Agora, se depois desvirtuou, bom, aí é difícil dizer, né? Não sou eu que vou dizer, mas realmente eu acho que esses cargos que ele ocupou, a do Ministério da Cultura, sem sombra de dúvida, e o Ministério do Planejamento, sem sombra de dúvida, e os anjos da CEPAL, sem sombra de dúvida, influenciaram a ele e a obra dele. Isso eu não tenho a menor dúvida. Ele escreveu muito sobre esses grandes blocos, digamos, que eu estou falando, da cultura, do desenvolvimento, a partir da própria experiência dele nesses órgãos públicos. Então, isso não tem a dúvida. O que mais você perguntou depois? Só, né? Acho que foi isso. Então, é isso. Perfeito, perfeito. A gente tem 8 minutinhos. Vamos lá, que eu vou ser mais breve. Vai, fala. Bom, a gente está perfeito. Assim, só para finalizar mesmo a ideia, a importância dessa entrevista e do papel do Celso Furtado na economia, né? E para a gente, formação acadêmica. Gostaria que a senhora falasse por que a ideia, né, a obra de Celso Furtado, mesmo depois de tanto tempo, ela se torna atual. Porque a economia, querendo ou não, ela é cíclica. Então, o que aconteceu no passado se repete no futuro, né? Então, se a senhora pudesse falar, assim, brevemente, por que é tão importante falar sobre o Celso Furtado hoje em dia? Olha, eu acho que tem uma espécie de permanência de certas... Eu não vou dizer de todos os livros do Celso, mas nem de longe isso. Mas eu acho que essa obra grande dele, que tem uns 30 livros, eu diria que uns 7 ou 8 ou 10, digamos, pelo menos, permanecem muito atuais. A meu ver, quer dizer, isso tem a ver com a realidade brasileira, ou seja, os livros dele sobre desenvolvimento, o país ainda não superou completamente o seu próprio subdesenvolvimento, quer dizer, isso continua na frente da gente, nas barbas da gente, digamos, quando a gente pensa, quer dizer, essas estatísticas que a gente vê de 20 milhões de brasileiros que não sabem se vão comer a sua satisfação, digamos, física no final do dia, não é possível isso, quer dizer, isso é um traço de um país subdesenvolvido, que a gente queira ou não, quer dizer, é muito triste a gente reconhecer que é um país subdesenvolvido, mas não é que seja um país subdesenvolvido, a gente tem núcleos, tem bolsões de pobreza, de miséria, de subnutrição, enfim, que são os tais problemas estruturais que o Celso falava quando ele falava do subdesenvolvimento. Tem outro tipo de obra do Celso, que eu acho que ficou um pouco, pelo fato de vocês até estarem lendo, que a meu ver, é a formação econômica do Brasil e a formação econômica da América Latina, que hoje em dia o livro se chama Economia Latino-Americana, um livro escrito há mais de 50 anos. E por que isso? Porque eu sou da área de literatura, né? Quer dizer, eu sou mais ligada, eu não fiz literatura, mas eu traduzo, eu trabalho em editora. Tem o livro do Ítalo Calvino, aquele grande escritor
italiano, que está fazendo, aliás, centenário este ano, ele tem um livrinho chamado Por que Ler os Clássicos? E ele enumera várias perguntas, várias, né, hipóteses que levam a ler os clássicos, e duas que eu acho que tem muito a ver com o Celso. Uma delas, ele diz assim, um clássico é uma obra que nunca acaba de dizer o que tem a dizer. E eu acho, particularmente, que o livro do Celso, Formação Econômica do Brasil, quando é relido, eu reli há alguns anos atrás, porque eu fiz uma edição comemorativa, você descobre mais coisas ainda nele, coisa que ele não parou de dizer ainda o que ele tem a dizer. Isso, para o Ítalo Calvino, é um sinal de uma obra clássica, digamos, né? E outra que o Calvino dá, que eu acho bonita também, que eu adapto um pouco para esse livro, o Calvino diz que é uma obra clássica quando ela nos ensina quem nós somos. E eu acho que esse livro, Formação Econômica do Brasil, nos diz quem nós somos, como nós somos, quem nós somos, o que nós somos. Isso as obras clássicas, claro que ele está se referindo aos grandes autores gregos, romanos, eu estou adaptando essa frase, mas eu acho que a Formação Econômica do Brasil e outras obras do Celso dizem um pouco quem nós somos. Ele tem livros também sobre a formação cultural que dizem também quem nós somos. Eu acho que é por aí. Perfeito, Rosa, excelente. As suas falas foram muito esclarecedoras e, como eu falei, né, respondeu muitas das perguntas que a gente tinha. Que bom. Então, sua fala realmente tem muita importância para a gente. Então, como a gente já está finalizando, né, em nome do grupo e da UFPB também, nós gostaríamos muito de agradecer sua atenção, disponibilidade. Com certeza isso vai repercutir muito no nosso curso, né? Se você permitir, iremos divulgar essa entrevista no nosso curso, no nosso departamento. Tá? Pode divulgar, então, sem problema. Sem problema. Então, eu é que agradeço a vocês. Eu gosto muito de falar assim, de falar com gente jovem, né? E eu acho bom, eu acho sem brincadeira, porque às vezes eu acho bacana o interesse de vocês pela obra de uma pessoa que morreu já faz 20 anos, escreveu suas obras há muito tempo, mas eu acho que Celso tem essa dimensão de intérprete do país, né? Intérprete do Brasil, ao lado de vários outros grandes, de Caio Prado, de Florestan, de Antônio Cândido, enfim, de Sérgio Buarque, de vários outros. Mas eu acho que ele, por esse lado da formação econômica, de como nós nos formamos, sempre do ponto de vista, também tendo presente o ponto de vista da história, eu acho que esse livro ele escreveu uma obra clássica. Sim, hoje em dia é uma obra clássica, né? Eu agradeço muito a vocês, vou estar aí na Paraíba, quem sabe a gente se encontra dia 9. Vou fazer tudo para ir. Tá bom, então. Eu agradeço muito a vocês e tenham um bom fim de semana. Igualmente. Tchau, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Posso sair? Sim, à vontade. Obrigado. Então vou sair, hein? Tá. Tchau.